Olá, estamos novamente aqui com o nosso podcast no Estúdio Seconce e hoje é uma conversa muito bonita, porque é uma conversa comemorativa. 1 ano de funcionamento do Hospital da Mulher em São Paulo. E para conversar com a gente, o gestor desse hospital, que trouxe a ele a esse patamar com números muito interessantes. Dr. Morris, é essa a história mesmo? Oi, Romeu, tudo bem? Prazer estar aqui com você, batendo esse papo. É uma oportunidade muito boa a gente falar sobre esse ano que passou, né? Eu acho que todas as vezes que a gente tem um desafio desse tamanho, quando a gente fala sobre ele, passa um flashback na nossa cabeça de tudo que aconteceu e de tudo que isso significa. Eu acho que o Hospital da Mulher ele é uma quebra de paradigma na saúde, né? Assim, enquanto estrutura, enquanto proposta, né? Então, a gente recebeu uma tarefa que ela era bastante difícil, né? Porque simplesmente incorporou o antigo Hospital Pérola Byton, que já era uma referência importante para o estado de São Paulo, na saúde da mulher e para o Brasil, e a gente teve que fazer isso com ainda mais qualidade, incorporando novas tecnologias e num cenário com muitas adversidades, mas acho que a gente conseguiu superá-las nesse primeiro ano, temos ainda muito pela frente, mas muito feliz, né, com os resultados obtidos até aqui e com o que a gente tem entregado para a população. Então, as pessoas não têm, às vezes, ideia do tamanho do Hospital da Mulher, né? É enorme, né? E o que acontece nessa grande caixa também impressiona um pouquinho mais ainda, né? Sim. Você teria alguns números para passar para a gente? Ah, tem. A gente, assim, Romeu, o Hospital da Mulher ele é um dos maiores hospitais ginecológicos do mundo. Tá? Do mundo mesmo? Do mundo mesmo, do mundo. E é gratuito, né? Gratuito. Um hospital 100% SUS, que é, na verdade, uma manifestação de uma vontade política do governo do estado de São Paulo, que trouxe, né, para a população paulista um edifício com 44.500 metros quadrados de área construída, são 10 pavimentos de construção, onde nós temos 152 leitos de internação, 10 de UTI, são 20 salas cirúrgicas, mais 2 dedicadas à reprodução humana assistida. Nós temos neste hospital o maior laboratório de reprodução humana assistida público do país. Nós temos uma área de pronto atendimento onde a gente tem o orgulho de albergar o projeto Baby Care, que é a primeira linha de cuidado intersetorial para atendimento de vítimas de violência sexual e que inspirou a maioria desses programas. Nós temos serviços de toda a gama, porque fazemos parte da rede de oncologia do estado de São Paulo. O pronto-socorro também. O pronto-socorro também recebe os casos de violência sexual. Não, e a retaguarda do próprio hospital. Do próprio hospital. E é uma retaguarda ginecológica para a rede de urgência, né? Mas nesse contexto... Só para deixar um pouquinho claro isso, quer dizer, um paciente que esteja em tratamento oncológico, e se ele tem alguma recaída ou dor, alguma questão, ele pode ir ao hospital, ele será atendido fora de uma programação que ele tenha. Os nossos pacientes, né, nós não somos um pronto-socorro oncológico aberto. Sim. Nós somos um pronto-atendimento que atende as intercorrências oncológicas e intercorrências cirúrgicas dos pacientes abordados por nós. Esse paciente tem acesso integral aos serviços do hospital a partir da porta de urgência, uma vez que ele tem um tratamento ativo, né? Para o restante da rede, né? Para o restante da rede, nós temos um atendimento referenciado, né? Um pronto atendimento referenciado. A única porta de urgência aberta do nosso hospital é a porta da violência sexual. Isso é até uma premissa do projeto Baby Care, e a gente faz questão de mantê-la. E na oncologia nós temos praticamente todas as ofertas oncológicas que a mulher vai precisar nesse tratamento. Então, a gente fala muito sobre essa questão de ser um hospital referenciado, né? E as pessoas às vezes confundem. Não, isso é referência, né? Quando a gente fala que uma referência, quer dizer, ele é um
um símbolo do que deve ser atingido, de qualidade, etc. Tal. Mas também tem outro significado real de referência, que é a pessoa ser dirigida a ele através de indicação. Sim. Aonde começa essa indicação? Como é que uma pessoa vai chegar ao Hospital da Mulher? Você tem Ou razão. uma mulher? Isso. Você tem razão, Romeu. Assim, acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de compreender a lógica da regulação assistencial, né? Porque é um conceito muito técnico mesmo, né? Nós que trabalhamos na área de saúde temos ele um pouco mais claro e às vezes a gente trata isso como óbvio e as pessoas não têm essa clareza. A regulação, ela está inserida dentro de um contexto maior regulatório, onde tem uma regulação do sistema de saúde, tem uma regulação da atenção à saúde, que define os grandes blocos, né, de organização do sistema, e eu tenho uma regulação assistencial. Essa regulação assistencial, ela se divide nas regras que colocam o funcionamento desse sistema de saúde enquanto fluxos assistenciais para funcionar. Eu tenho uma regulação de urgência e eu tenho uma regulação ambulatorial. Essas duas regulações, elas, de uma certa forma, elas dão as regras para as coisas funcionarem. Como que funciona a regulação ambulatorial? Tudo começa na unidade básica de saúde. Então a paciente, ela não vai ter acesso direto ao Hospital da Mulher. Ela não precisa da tecnologia que está ali. Ela precisa da tecnologia que tem na UBS, do cuidado da equipe de saúde da UBS, que vai fazer os seus exames preventivos, que vai fazer a sua condução clínica e vai conduzir este processo de cuidado próximo da sua casa. E é interessante a gente frisar que uma UBS é de responsabilidade das prefeituras. Sim, as unidades básicas. A base do Sistema Único de Saúde, Romeu, Isso, ela é isso. municipalizada. É municipalizada, isso. Então, isso. o governo do estado de São Paulo, ele fornece alguns serviços que dão suporte a essa rede, geralmente serviços com mais tecnologia associada, hospitais, muitas das vezes esses hospitais são regionais para dar apoio a mais de um município, uma vez que acabam sendo serviços mais caros, mais complexos no sentido de tecnologia associada, não em relação ao cuidado propriamente dito. E é uma tecnologia também de conhecimento dos profissionais. Sim, especializados na sua grande maioria. Então, quer dizer, a unidade básica de saúde é a porta de entrada para um exame de algum tipo. Isso. Eu estou com dor nisso, eu estou com dor naquilo, eu tenho me sentido assim, para lá. Lá, a paciente ou o paciente, mas no caso da mulher, do Hospital da Mulher, é a mulher, né? Ela passa por um exame inicial. Isso. É feito pedido de exames de imagem ou qualquer coisa, e Isso. chega a ser a um mamografia, diagnóstico. o Papa Nicolau, os exames laboratoriais que ela vai fazer, ela tem acesso todos na unidade básica de saúde. Com o resultado disso nas mãos, Isso. o médico que a atendeu, Isso. na unidade básica de saúde, ou seja, prefeitura, e Isso. não é só da cidade de São Paulo, é de qualquer outra prefeitura no estado de São Paulo, Isso. vai encaminhar essa paciente. Como é que encaminha essa paciente? Qual é o sistema que leva a isso? Aí depende um pouco da prefeitura, tá? Na prefeitura de São Paulo, o sistema que dá todo o fluxo regulatório é o SIGA atualmente. Em algumas prefeituras existe um sistema do Ministério da Saúde que é o SISREG e algumas prefeituras acabam utilizando sistemas próprios. O processo regulatório na prefeitura, ele conversa com o processo regulatório do Estado. Sim. E o Estado utiliza um portal específico que é o portal do Ciresp, que é o portal gerido pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado, que é o CROSS. Esse portal, ele tem uma série de ofertas ali dentro e os serviços eles vão utilizando. Ofertas, quer dizer, eu estou disponível, tenho vaga, é isso? Exatamente. São vagas de consultas e de exames. E normalmente para essa paciente que vai precisar dar o encaminhamento a um potencial tratamento, porque ainda não se diagnosticou exatamente tudo o que ela precisa. Isso é um processo. Né? É um processo. Quando a gente faz as mamografias e os citopatológicos, né, que são o Papa Nicolau, o exame de Papa Nicolau, esse exame ele é um exame preventivo na medida que ele faz diagnóstico precoce, uma prevenção que a gente chama importante, né, para o dia a dia, mas não é uma prevenção que ela demanda uma alta tecnologia, né, um exame especular, um exame de mamografia. A mamografia ainda demanda um pouco mais, porque precisa do aparelho, mas o Papa Nicolau é um exame relativamente simples. E aí,
O que essa UBS tem? Ela tem uma grade, para o Papa Nicolau ela colhe no local e esse exame é enviado ao laboratório, Sim. que faz a análise anatomopatológica dele e verifica se tem alguma alteração. Caso haja uma alteração, ele é encaminhado para um outro exame, que é o exame de colposcopia. Sim, mas que horas que ele chega essa pessoa chegou no sistema? Sim. Você falou anteriormente. Ela chega no sistema a partir da identificação de uma alteração no seu exame. O médico da UBS reconhece essa alteração e encaminha para o balcão da UBS que faz estes... Sim, mas aí você falou que existem, digamos, vagas no sistema que poderá acolher essa pessoa. Sim. Isso é cada unidade estadual, que seja um hospital, alguma coisa do gênero, pode acolher aquilo, quer dizer, é uma questão espontânea, ela não é dirigida que esta UBS vai indicar para tal lugar. Existe uma grade de referência, essas grades elas diferem a partir do tipo de coisa que está sendo encaminhada. Então não é a mesma grade para todas as coisas. A grade, por exemplo, de mastologia é diferente da grade de vascular, são coisas diferentes. Sim. Mas são serviços que compõem cada rede. Então a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma rede municipal ampla. Então existem serviços especializados de atenção secundária em número razoável na Prefeitura de São Paulo. Então Rede Hora Certa, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, os hospitais dia, eles têm essa característica de fornecer exames e consultas especializadas. Alguns municípios da região metropolitana ou do estado como um todo já não têm essa capacidade e demandam mais a rede estatual por dentro dos exames. O que eu queria chegar é que horas que o Hospital da Mulher diz assim, eu vou chamar essa pessoa. Quando essa vaga é solicitada na grade de referência para nós. Então, esse paciente que chegou com a solicitação, por exemplo, uma mamografia alterada, ela preenche o critério do protocolo de alta suspeição de câncer, por exemplo, veio uma mamografia com BIRADS 4. O Hospital da Mulher disponibiliza no portal do Ciresp uma quantidade de vagas para que ela seja utilizada pelo regulador de oncologia da região 6, né, da RAS 6, da rede regional 6. E ele vai utilizar essas vagas para atender rapidamente essas mulheres. Então, eu atendo oncologia dentro desse protocolo de alta suspeição e as outras demandas dentro de um protocolo com CID específico, com vagas que ficam disponibilizadas ali. Hoje o Hospital da Mulher atende ao estado de São Paulo ou a região ao redor da cidade de São Paulo? O Hospital da Mulher atende ao estado de São Paulo, mas o grupo maior que utiliza é o grupo da cidade de São Paulo e região metropolitana. Hoje, cerca de 80% a 85% da nossa demanda vem da cidade de São Paulo, e aí a gente tem algo em torno de 10% mais ou menos que vem da região metropolitana, então, e o resto vem... Nesse um ano de funcionamento, que foi uma festa bonita, e quando eu falo festa, eu não estou dizendo assim, né, foi lá umas pessoas comemorarem, teve uma banda para os funcionários, assim, e depois, na parte da tarde, teve algumas pessoas envolvidas com o sistema de saúde estadual e do próprio SECONSE, que é responsável por isso, por esta gestão, né? Uma coincidência, né? Que foi no mês de outubro, o mês dedicado ao Outubro Rosa, exatamente para trazer essa atenção ao autoexame do câncer de mama. Ao câncer, né? Ao câncer de uma maneira geral, né? O segundo foi que logo depois de um mês, o Hospital da Mulher está sendo sugerido que ele consiga uma acreditação de nível 2 em um ano, 2 etapas. Isso está sendo sugerido depois de passou no exame, né? Passou na prova. Agora depende da ONA, etc., para reafirmar isso. Mas quando esse paciente vai chegar lá no hospital, quantos pacientes chegaram em um ano? Olha, Romeu, a gente teve prontuários ativos. Nós tivemos mais de 46.500 prontuários ativos nesse primeiro ano. Um prontuário ativo quer dizer uma uma pessoa que
passou em algum tipo de oferta que nós fazemos, uma internação, uma consulta ambulatorial, uma consulta de urgência. Cada uma dessas pessoas passou muitas vezes, algumas delas muitas vezes, algumas passaram apenas uma vez, mas foram mais de 46.500 pessoas que passaram nesse um ano conosco lá. Quer dizer, dá uma média de quase 4.000 por mês, uma média, que se você pegar o número dividido, é quase isso. E se a gente levar em conta que é de segunda a sexta-feira, né? O hospital ele funciona todos os dias. Todos os dias, mas há atendimento ambulatorial de segunda a sexta. Exato. Então é um número fantástico, porque esses 40 é muito mais do que muitas porque as mesmas cidades. Pessoas passam muitas vezes. Né? E aí são pessoas únicas. Nós estamos falando de CPF. Né? É isso. Isso é muito mais do que muitas cidades no interior de São Paulo que não têm essa população. E aqui nós estamos falando basicamente de mulheres que são atendidas praticamente. Se a gente pegar todas essas mulheres que passaram o nosso serviço, não cabe na Neoquímica Arena nem no Allianz Parque. Ainda continua sendo um pouco menos, mas pega metade. Não cabe. Não cabe. Perdão, não cabe. 46.500, não cabe. Põe todo mundo dentro da... Eu torço para o São Bento de Sorocaba, eu não sei a capacidade de atendimento dessa... Você gosta aí... Eu gosto. Você sabe quanto cabe lá dentro. Mas voltando, e acho que essa é uma questão muito, muito própria do Dr. Morris, que esse atendimento, esse olhar humano, esse humor para fazer a coisa certa. Qual seria o trabalho esse ano, algumas coisas de destaque que você tem anotado lá, que te deixa assim, puxa, acho que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa. Tem muita coisa certa, mas deve ter aquela aqui. Olha, Romeu, eu acho que a gente batalhou muito esse ano e é difícil você falar de qual é a coisa que mais te orgulha, mas eu acho que eu tenho algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que nós estávamos perseguindo uma produção de um hospital que era muito bem avaliado pela população, que era o Hospital Pérola Baito. E ter a clareza hoje que nós entregamos à população uma produção assistencial bastante superior ao que o Hospital Pérola Baito fazia, é uma coisa que nos enche de orgulho lá. Né? Então hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, o Hospital Pérola Baito entregava algo em torno, em média, de 1.150, 1.200 sessões de quimioterapia por mês. Nesse mês de agosto, nós entregamos 3.300 sessões de quimioterapia. O Hospital Pérola Baito... E na questão de quimioterapia, não é aquela que a pessoa fica apenas uma poltrona. São 40... Nós temos 40 poltronas, 40 boxes de atendimento e 4 leitos. Né? Então, uma estrutura bastante mais adequada do que... Eu acho bacana isso aí, é fechadinho. Quer dizer, tem um vidro, lógico, mas a pessoa não fica se expondo. E ela tem direito a acompanhante. Exatamente. Então tem preservação da intimidade dela, do momento dela ali. Quanto tempo fica numa sessão de quimioterapia? Depende do tratamento que está sendo feito para ela. Existem algumas que são mais rápidas, algumas que são mais lentas, mas geral fica 2 a 3 horas em infusão. Existem algumas que demoram 4, às vezes até um pouquinho mais, existem aquelas que são mais rápidas, mas a infusão geralmente dura de 2 a 3 horas. Gente, a gente tem muito assunto, então nós vamos dividir essa nossa conversa em 2 papos. Nós estamos encerrando essa primeira parte aqui com o Dr. Morris, então nós vamos nos despedir e logo em seguida a gente vai ter a segunda parte também. Vou deixar com o Dr. Morris para despedir-se agora dessa primeira sessão, vamos dizer assim. Aí tem a segunda sessão de cinema. Tranquilo. Bom, eu acho que a gente fica muito feliz, né, Romeu, de poder falar sobre o trabalho, e o hospital ele reafirma, né, seu propósito, né, de ser um sinônimo, né, de esperança, de cuidado e de reafirmação de direitos. A gente está lutando muito para isso e é um prazer falar sobre isso, um prazer atender a população
e garantir à população um direito constitucional que ele é inegociável, né? É muito bom fazer parte disso. Muito bom. Gente, Hospital da Mulher fazendo 1 ano, Dr. Morris. Nós voltamos em breve. Até.